Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje está aqui comigo, gente, a doutora Cláudia Andrade, que é endocrinologista, e ela vai nos explicar o que pode estar por trás da nossa tireoide. Isso mesmo, nossa tireoide pode estar escondendo muita coisa que nós não sabemos, viu? E a nutricionista Giana Santos, bem-vinda aqui no Manhã Viva, está falando pra gente um pouquinho da influência da alimentação na nossa tireoide. No artesanato, Leila Cal, bem-vinda, Leila. O que você vai fazer pra gente? Para lápis. Muito bem, gente. Aqui na geladeira do Manhã Viva já tem umas carinhas bonitinhas aqui que ela fez para nós e deixou pra gente da outra vez, né, Leila? Isso. Muito obrigada, viu? Tá sempre aqui na nossa geladeira e eu vou chegando aqui perto das minhas convidadas. Sejam bem-vindas mais uma vez. Um bom dia. Obrigada, bom dia. E eu quero dizer a você em casa que a tireoide, além de ser uma das maiores glândulas do nosso corpo, é responsável por controlar vários órgãos vitais, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. A glândula interfere ainda no crescimento infantil, no ciclo menstrual, na fertilidade, no peso, na memória, no humor. Meu Deus do céu, quanta coisa, hein, doutora Cláudia? Glândula é importante, né? É muito importante esse órgão, né? Que muitas vezes a gente também não dá nem muita importância nessa glândula. E onde ela se localiza no nosso corpo? A tireoide é uma glândula que se localiza aqui na região frontal, né, do nosso pescoço. E ela tem um formato de borboleta com as asas abertas. Então é um formato mais ou menos assim. A gente está vendo ali no plasma a imagem dela. Né? É realmente uma borboletinha aberta. Doutora Cláudia, qual que é a função da tireoide no nosso organismo? Bom, a tireoide, os dois hormônios mais importantes que ela produz é o hormônio T3 e o hormônio T4. Todos os dois são vitais para a nossa saúde física, nossa saúde mental e emocional também. Então, ou seja, ela age de uma forma sistêmica. Né? Concretamente, né? Como que é a função desses hormônios? Bom, eles agem exatamente nesses sistemas e órgãos que você disse. A tireoide é acometida de dois problemas importantes e mais comuns, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Hipotireoidismo é quando esses hormônios estão deficientes, ou seja, a tireoide está preguiçosa, está produzindo pouco hormônio. E o hipertireoidismo é o contrário, é quando a tireoide está acelerada na produção de hormônio. Os quadros são muito diferentes. Além dessas duas alterações mais comuns, nós temos os nódulos, né, podem ser benignos, geralmente são benignos, alguns são malignos, mas temos as tireoidites também, que são alterações de tireoide que são passageiras, autolimitadas, que às vezes é causado por uma alergia, por um vírus, por uma bactéria, e que ao tratar, depois de algum tempo, a pessoa já não tem mais alteração de tireoide. Diferente como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, que são doenças autoimunes que, na realidade, é uma característica do indivíduo que acompanha durante toda a vida desse indivíduo, essas alterações. Não necessariamente o paciente precisa sempre de hormônio para essas alterações, né? Sempre de medicamento. É importante fazer a triagem em torno de 3 meses, 6 meses, o paciente que tem alteração de tireoide, para verificar se aquela dose do medicamento está correta, se precisa aumentar, diminuir, ou às vezes naquele momento a tireoide começou a funcionar bem e ele não vai precisar do medicamento. Nossa, né? Que maravilha, né? Acontece. Isso pode acontecer? Sim, com certeza. Ô, doutora, e quais são os tipos de exame que pode diagnosticar o mau funcionamento da tireoide? Bom, o mais importante é o exame de sangue. Porque o exame de sangue a gente vai medir principalmente T3, T4, que são os hormônios, medir também o TSH. TSH não é um hormônio produzido pela glândula da tireoide. Mas o que acontece? Quando a tireoide produz pouco hormônio, ela estimula uma outra glândula a produzir o TSH e esse TSH estimula a tireoide a funcionar mais. Então a gente também controla, porque a gente sabe que quando o hormônio está baixo, o TSH tende a aumentar para estimular a tireoide. E o contrário também é verdadeiro. Então a gente geralmente dosa T3, T4, TSH e alguns anticorpos, que são alguns anticorpos que fazem com que a tireoide
funcione pouco, ou alguns que estimulam o funcionamento para a gente diagnosticar se essa alteração da tireoide ela tem uma origem autoimune ou não. Além desses hormônios básicos, nós temos também os hormônios, os exames de imagem, que são o ultrassom, a cintilografia. Esses são solicitados em casos mais específicos. Doutora, por que quando a gente vai fazer algum exame também de imagem, né, a gente vê ali aquela fórmula nodular, mas já ocorreu comigo que também tem problema de tireoide, né, no exame parece que tem nódulos, mas quando a médica vai ver, fala assim, não, isso não tem nódulos. Aí vai explicar que é uma origem autoimune, né? O que acontece? Podemos dizer que a tireoide está se protegendo? É uma forma de autodefesa da tireoide? Não, a própria anatomia da tireoide, às vezes, ela é lobulada, ou seja, o contorno dela, olha, tem algumas ondinhas, né? E isso pode confundir na palpação, quando a gente está palpando, se aquilo ali realmente é um nódulo superficial ou se é o próprio formato da tireoide. Então, a gente solicita o ultrassom. A causa mais comum que acomete principalmente as mulheres, e principalmente em idade produtiva e meia-idade, é o hipotireoidismo autoimune, que é a doença de Hashimoto. Essa doença, ela vem frequentemente acompanhada de nódulos. E esses nódulos é a reação de produção de hormônio da tireoide. Então, às vezes, a gente tem alguns nódulos que eles podem crescer, eles podem diminuir de tamanho, eles podem até desaparecer. Então, o acompanhamento é muito comum e, mais importante, é verificar se ao exame, ao ultrassom, esse nódulo tem alguma característica que não é boa. Então, essa é a função principal. Mas, assim, a quantidade de nódulo, se ele crescer um pouquinho, se ele diminuiu, isso é comum durante o processo de fabricação de hormônio da tireoide. Então, em casa, qualquer pessoa pode fazer, né, o autoexame, né, doutora? Como que é esse autoexame? Olha, a gente não indica autoexame no sentido da pessoa ficar sempre fazendo, muito preocupada. Por quê? Porque ela vai encontrar essas ondulações. Então, ela pode ficar sempre muito preocupada e além da normalidade. Mas a preocupação, ela na realidade, como você fala, autoexame, eu entendo que é um cuidado. E ele é muito importante, né? Então, sempre que a pessoa puder, sempre que ela notar que está diferente, alguma outra pessoa nota, quando você fala, a sua tireoide tem um nódulozinho que está subindo quando você engole, né? Então, nesse momento, é importante que ela vá para frente do espelho, sim, que ela faça uma palpação do lado, do outro lado e no meio. E ela tome um pouquinho de água e faça um movimento, engole essa água para que porque a tireoide, ela faz esse movimento de subir e descer durante a deglutição, né? Então, aí você percebe melhor o nódulo. Então, essa preocupação, esse cuidado, todo mundo deve ter, sim. Se possível, palpar, mas nunca fazer diagnóstico ou ficar tranquila se tem alguma coisa, sem antes procurar um profissional para que ele possa fazer o diagnóstico correto. Porque senão vai colocar na cabeça algumas coisas, né, doutora? Tem gente que, nossa, e aí não vai ao médico e fica com aquela história, eu tenho um nódulo aqui, eu tenho um problema. É comum achar alguma coisinha e o médico vai esclarecer qual que é o acompanhamento desse nódulozinho. Nós vamos acompanhar então agora, doutora, alguns sintomas do hipotireoidismo. Vamos acompanhar. Sintomas de hipotireoidismo: fadiga, constipação, ganho de peso, sensibilidade ao frio, inchaço no rosto, pele ressecada, esquecimentos ou dificuldade de concentração, desânimo, alteração no ciclo menstrual. Pois é. São todos esses fatores, né? Que quando a pessoa descobre, muitas vezes a pessoa descobre, né, doutora? Vem esses sintomas e a pessoa começa a ficar preocupada e vai buscar um profissional, né? Como que é quando a pessoa chega no seu consultório e ela começa a dizer, olha, eu estou assim cansada, eu estou tão desanimada. Eu, quando descobri há 17 anos atrás, eu estava assim muito desanimada, ganhando muito peso, com muita facilidade, muito rápido. Eu acho que eu engordei uns quase 30 quilos em poucos meses, né? Foi assim, muito rápido e hoje esses pesos estão difíceis sair, viu? Isso. E fica muito inchada, retenção de líquido quando o TSH está alto,
ou seja, o TSH geralmente aumenta, mas o hormônio cai, né? Então, nesse quadro, que é o quadro do hipotireoidismo, o edema, ele é volumoso e ele dá toda essa sensação, né? Não só existe o aumento, sim, de acúmulo de gordura, mas principalmente de água, com repercussão de aumento de peso na balança, o desame, a parte emocional é muito importante, tendência depressiva, ansiedade, alteração do sono, irritabilidade. Então, geralmente o paciente chega com essas queixas, mas são queixas que podem acompanhar outros quadros também. Então, nesse momento é importante fazer o exame laboratorial, né? E que muitas vezes a gente, na hora de dormir mesmo, não tem sono, né? Cadê o sono que não vem? Aí de manhã para levantar, meu Deus do céu. E às vezes acostuma com isso, né? Passa batido, esquece que pode ter alguma alteração por trás, mesmo que não seja da tireoide, mas é importante pesquisar e muitas vezes é da tireoide, né? E pode ter gente que confunde, eu estou com depressão. Eu estou com depressão, tenho que tomar algum remédio, que estou muito angustiada. E às vezes realmente tem um momento depressivo, né? Às vezes tem um diagnóstico de depressão. Nesses pacientes é muito importante a gente verificar a alteração de tireoide, porque às vezes o paciente está fazendo um tratamento adequado, tomando medicamento de forma adequada, mas não tem aquela resposta que o médico esperava com aquele medicamento. Quando corrige a alteração de tireoide, essa resposta vem com muito mais facilidade, mais robusta, né? Então é importante tratar. E se for preciso, doutora, desculpa interromper, é preciso também entrar com a outra medicação também para tratar um pouco esse sintoma de depressão, de tristeza, de angústia, se além desse remédio da tireoide? Olha, geralmente as alterações elas podem vir ao mesmo tempo, duas alterações que se somam com sintomas parecidos. Quando o paciente só tem mesmo a alteração de tireoide, ao fazer o tratamento e diante da normalização dos exames, esses sintomas desaparecem, de ansiedade, de depressão, de alteração do sono. Mas muitas vezes ele já tem uma outra tendência depressiva, aí sim é importante tratar essa tendência, muitas vezes com medicamento. Entendi. Muito bem. Vamos ver agora, então, os sintomas do hipertireoidismo, que é o contrário. Vamos lá. Sintomas de hipertireoidismo: insônia, diarreia, ruborização da pele, ansiedade, irritabilidade ou nervosismo, perda de peso, alterações no ciclo menstrual, olhos saltados, taquicardia, hiperatividade, suor excessivo. Olha, mais uns sintomas, hein, doutora? Sim. Esse, geralmente, o hipertireoidismo, ele aparece de uma forma mais abrupta. O paciente sente uma diferença muito grande quando esse hormônio ele se altera e ele procura o médico com mais facilidade, com mais rapidez. Uma coisa que incomoda muito é o suor, a taquicardia, o tremor de extremidade, a irritabilidade, a perda de peso, a perda do apetite e muitas vezes a exoftalmia, que é o olho mais saltado. Por quê? Porque isso incomoda as pessoas que estão com ele, sempre alguém fala, né? Olha, seu olho está diferente, você está com um olhar mais parado, ele está mais para fora, mais protuso, né? Às vezes vem acompanhado de um bócio, olha, aqui você está com um caroço no pescoço. Então, esses pacientes, como o quadro é mais florido, eles procuram o médico mais cedo. Ô, doutora, e também para homem e mulher, tem diferença de tratamento ou de diagnóstico? Não, mas só que as alterações da tireoide, elas acontecem com muito mais frequência na mulher. E principalmente o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é muito frequente na mulher e mais raro no homem. Não quer dizer que o homem não tenha hipotireoidismo, mas é muito mais raro do que a mulher. Agora, do ponto de vista de tratamento, medicamentoso, exames solicitados, o protocolo ele é igual para homem e para mulher. E aí, o problema da tireoide na mulher grávida, na gestação, o que pode acarretar para a mãe e para o bebê, né? Que bom que você tocou nesse ponto. Então, é um ponto extremamente importante para que as pessoas fiquem alertas, né? O mais importante é, se você tem alteração de tireoide, tanto hipo quanto hiper, você tem que planejar a gestação, porque é importante que os hormônios estejam adequados, normalizados, antes de você engravidar.
Quando você engravida, o bebê ainda não produz hormônio de tireoide. A tireoide dele só começa a produzir de forma eficiente na 12ª semana de vida. Então, até mais ou menos a 18ª semana, a mãe tem que estar com os hormônios dentro da normalidade e produzindo adequadamente para que esse bebê tenha um desenvolvimento saudável, né? As alterações de tireoide, a gente sabe hoje que elas podem causar infertilidade, parto precoce, aborto, algumas alterações para o bebê, o hipotireoidismo durante a gestação. Está provado que o bebê, a criança pode ficar com deficiências cognitivas, né, de aprendizado, então tudo isso tem que ser evitado. O hormônio, quando a mulher engravida, mesmo aquela mulher que não tem alteração de tireoide, essa tireoide ela tem que trabalhar pelo menos 50% a mais do que ela já estava trabalhando antes da gestação. Então, ou seja, tem que estar tudo ok, né? Para que a gestação ocorra de forma adequada. E a mulher, e pode acontecer também uma mulher que é saudável, que não tem alteração de tireoide e que durante a gravidez esses hormônios se alteram, tanto para mais quanto para menos, né? Importante é o quê? Diante de uma gestação, ir ao médico, fazer o pré-natal adequado, que ele vai solicitar os exames, diagnosticar precocemente, porque depois da 12ª semana, geralmente o bebê já não precisa tanto do hormônio da mãe, né? Muito bem, gente. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos para saber mais o que está por trás da tireoide. Até já, espero você. Manhã Viva de volta, hoje estamos falando sobre a tireoide. Agora eu quero convidar aqui a Jeane, vir comigo, vamos para a cozinha. Nós vamos estar falando também como a alimentação pode estar influenciando nas doenças da tireoide, né, Jeane? Isso mesmo. Bem-vinda mais uma vez aqui no Manhã Viva. A Jeane é nutricionista e vai estar nos indicando, né, a alimentação correta, que pode estar nos ajudando neste processo, né, Jeane? Isso. Então aqui nós temos os grupos, né, os grupos e as influências deles nas doenças da tireoide, que é selênio, pode continuar falando iodo, zinco e as braças eu vou explicar um pouquinho. Como a doutora falou, a tireoide ela é responsável por formar 2 hormônios, o T3 e o T4. Eles são formados a partir do iodo. Então, se houver a deficiência de iodo, a tireoide não consegue formar esses hormônios e aí também acontece o hipotireoidismo ou, no contrário, em excesso, o hiper. Aí é que tem algumas fontes de iodo. O sal, que no nosso país é iodado, né? Alguns países já têm essa política justamente para evitar doenças da tireoide. No Brasil foi por causa do bócio endêmico, né, que era o aumento da glândula. Então, desde a década de 50, no nosso país, o sal já é iodado. Começou nas cidades do interiores porque o pessoal não comia muitas fontes de iodo, que é o peixe, algas marinhas, e eu trouxe outras fontes para a gente poder conhecer. No caso aqui, o leite e a maçã. Isso aqui é o agar-agar, que é feito de agar-agar. Nome interessante. Feito de algas marinhas, é conhecido como a gelatina vegetal. Substitui a gelatina convencional. Nós vamos fazer daqui a pouquinho uma receita. E qual que é o próximo grupo que nós vamos ver? O selênio, fontes são a castanha do Pará, né? Hoje já produzida em todo o país, também conhecida como castanha do Brasil. A gema do ovo e o atum. O selênio, ele é responsável por ativar esse hormônio que a tireoide produz. Existem 2 formas, o T3 e o T4. A forma mais ativa e potente do hormônio é o T3. Então, o selênio é responsável por converter o T4 em T3. Muito bem. E agora? O zinco. O zinco ele faz o mesmo papel do selênio e também funciona nos órgãos, fazendo com que esse hormônio chegue até o órgão e ele utilize de forma eficiente. Nós temos aqui o grupo de algumas hortaliças, conhecida como brássicas. Olha que legal, nunca tinha ouvido falar esse nome. Brássicas. Compõe esse grupo também a couve-flor, o brócolis, o nabo, o rabanete, e eles podem impedir
essa absorção do corpo de iodo, também provocando a insuficiência. Então, a gente lembrando que também no grupo das brásicas tem o brócolis, a couve, o repolho, que ela já falou, couve-flor, mostarda, né? Aquela folhinha, é a mostarda folha, né? Isso. Não a bolinha, né? Porque Isso. a gente... E aí tem uma forma de inativar as substâncias que contém, né, nas brásicas e que impeça esse processo. É comer cozido, muito bem cozido. Então, nada de comer a couve-flor crua ou repolho cru. Muito bem. Voltando aqui para o selênio, né? A gente vê a castanha do Pará, né, também a farinha de trigo. Sim, né, a farinha de trigo tem também. selênio. Né? Hoje em dia algumas pessoas estão tirando a farinha de trigo, mas também ela tem as suas riquezas, né? As dietas com restrições, elas podem até afetar a tireoide. Por exemplo, o sal. As pessoas pensando em saúde, sabendo que o sal pressão alta, provoca problemas cardiovasculares, tende a diminuir o consumo, né? A farinha de trigo é a mesma coisa, por causa do glúten. Então, são fontes de selênio disponíveis para a população e que devem ser consumidas desde que de forma equilibrada. Lembrando também, né, o pão francês, o frango, o arroz, a gema do ovo, né, e a carne bovina. Isso. O iodo, né, voltando um pouquinho no iodo, o leite, né, já foi falado. Também tem o bacalhau, gente. Bacalhau. O bacalhau tão gostoso e saboroso, né? Em Portugal se come muito bacalhau, e tem uma comida de tradição portuguesa, né? É riquíssimo em iodo. Riquíssimo em iodo. Então você aí que tem probleminha de tireoide, come um pedacinho de vez em quando de um bacalhauzinho. Eu sei que tá meio salgadinho o preço, né? Mas de vez em quando vai fazer bem. Também as ameixas secas, também é do grupo feijão branco. Feijão branco também aqui, né, Giana? No Brasil a gente não consome muito, né? Não tem o costume de consumir e também é rico nesse mineral. E olha, a gente já tem que começar a colocar no nosso prato, que vai ser importante. E o que a gente deve evitar também? Além de comer as brásicas cruas, a soja. A soja ela pode impedir a absorção do iodo pelo organismo e aí, consequentemente, não vai ter essa produção dos hormônios. Então, quem tem problema de tireoide tem que evitar a soja. Tem que evitar a soja. Além da soja, tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Evitar a soja. E o excesso também de iodo, que pode ser também prejudicial. Então, o consumo de sal, que é excessivo na população brasileira, ele também prejudica a tireoide. Tudo tem que ter um controle, né? Isso. Então, se você já tem um problema da tireoide, você tem que evitar o consumo excessivo de iodo, de comer brásicas cruas e a soja. Muito bem, gente. Então, olha, doutora Cláudia, pode vir aqui também para interagir com a gente. A gente está vendo aqui como a alimentação também interfere nos problemas de tireoide, né? Quando a pessoa é diagnosticada com esse problema, geralmente a senhora encaminha para os nutricionistas para que a pessoa também busque ter uma alimentação adequada, melhor? Sim, porque a informação, a educação, ela é essencial, né? A gente é reflexo daquilo que a gente come também, né? Então é muito importante, sim, que a pessoa saiba que o que ela está comendo é bom para as doenças, para as comorbidades que ela tem, sim ou não, né? Qual que é a quantidade, como que deve ser preparado, isso é fundamental. Hoje, o ganho de peso, a hipertensão, né, elas são muito comuns, né? São comorbidades comuns na população. E que, então, a gente deve adequar o paciente hipertenso com hipotiroidismo, né? Como que deve ser feito esse manejo em relação à alimentação para que as duas doenças sejam beneficiadas. Então, a pessoa fazendo tratamento com medicamento e também com uma alimentação adequada, a pessoa pode ter uma vida normal? Sim, com certeza, com certeza. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, né? Muitas vezes o problema não é aquilo que a pessoa tem, né? Mas como que ela administra isso, como que ela trata, né? Como que ela faz o acompanhamento. E muitas vezes a pessoa assusta, né? Porque se for diagnosticada com hipotiroidismo, ela engorda muito rápido, né? O inchaço. Né? E ela fala, poxa, mas eu tinha uma alimentação, né? Assim, até uma má alimentação, vamos dizer, como rica em gorduras e tudo, né? E de repente ela vai ter que cortar essa alimentação e aí a pessoa assusta e fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para
é um processo de paciência, né, Jeane? Os pacientes eles tendem a ganhar peso até porque os hormônios da tireoide eles regulam o metabolismo. Então, em hipotireoidismo fica mais lento e em hiper fica mais acelerado. Então, a pessoa começa a perder muito peso. Então, no hipotireoidismo e no hiper, tem que ter esse controle da dieta para que a pessoa não engorde e nem perca peso excessivamente, né? O controle e o acompanhamento com o endócrino, com o nutricionista, é bom porque a gente consegue identificar a necessidade daquele paciente energética e ele manter aquele controle e o peso adequado. Não é porque ela emagreceu muito rápido com hipertireoidismo que ela vai poder comer tudo que ela vê na frente, né? Não. O ideal é que ela mantenha o peso adequado, né? Nem emagreça demais, nem coma demais para também não engordar demais, porque também pode haver, né? Se a pessoa consumir bastante, mas tem que identificar qual é a minha necessidade energética e comer de acordo com ela. Então, recordando, né, que para a gente reforçar, quem tem problema na tireoide, seja hipotireoidismo, seja hipertireoidismo, qual que é os alimentos que devem evitar? Deve evitar a soja, né, porque impede a absorção do iodo, e comer as brassicas cruas. O excesso de sal, lembrando que o sal a gente não consome só colocando na refeição, também nos alimentos industrializados. Então, eles também têm que ser evitados. Que geralmente a gente faz uma couve refogada, um repolho refogado, né? Mas se gostar de uma saladinha crua de couve, tem que evitar. A de repolho também. Então, gente, a Jeane, ela vai ensinar uma receitinha aqui para nós. Vamos começar, né? E o que você vai fazer, Jeane? Eu vou fazer uma gelatina de agar-agar, que é fonte de iodo. E, como eu expliquei, ela substitui a gelatina convencional. Olha, gente, então você em casa, você que tem problema da tireoide, anota aí essa receita. É muito simples. E qual que é as quantidades que você vai usar, Jeane? Eu vou usar 250 ml. Primeiro só vamos falar dos ingredientes, depois a gente vai pondo a mão na massa. Eu vou usar a maçã. Qual a quantidade? 3 maçãs. A casca da maçã também é fonte de iodo. Hoje eu vou coar, mas... Aí tudo, né? Põe tudo junto. Isso. Vou usar o morango também, porque eu vou colocar uns pedaços de fruta na gelatina. Vai ficar mais saborosa, né? Isso. O agar-agar. E um pouquinho... Agar-agar. E um pouquinho de açúcar demerara, né? Sim. E quem tem problema, às vezes, tem problema na tireoide e tem problema de diabetes. Aí pode usar o adoçante. Pode. Eu vou colocar, na verdade, só para ficar um pouquinho mais doce, mas não precisa. Você pode trocar o suco. Hoje eu vou usar o de maçã, mas pode fazer com o seu suco, o suco que você preferir. Então, prefira um que às vezes a fruta é mais docinha, que aí já não precisa adoçar. Muito bem. Então, gente, ela vai começar agora, né, essa receita para a gente ver como que vai ser. Vou usar 250 ml de água. Coloca as maçãs. É super simples essa receita. Tá cortando. Já coloca a maçã. Isso. Aí, só bater. Pode bater? Aí bate até fazer o suco. Pode? Precisa dar. E ajeitando, que vai dar uma pulsada. Aí vai dando uma pulsada que vai.
Aí é só coar e vai ficar assim. Ele fica escuro, mais um escuro o suco da maçã, por quê? Na verdade, é porque eu fiz um pouquinho antes e a maçã com o oxigênio, ela vai oxidando e vai escurecendo. Mas ela fica daquela corzinha ali mesmo. Muito bem. Aí eu vou ligar aqui. Aí agora já vai colocar no fogo. Isso. Coloco o suco. Já põe o suco no fogo. Isso. Misturo com HH. Já põe o agar-agar. O HH Ele nem precisa dissolver, né? precisa. Ele só dissolve e absorve a água no calor. Então, se eu misturar ele frio, ele não absorve a água que ele vai precisar depois para gelatinizar. Então, só com calor. E em casa as pessoas devem estar perguntando, né? Onde que eu encontro esse agar-agar, né? Isso é super fácil. Encontra em casas de produtos naturais ou de festa, pois ele já é utilizado para confeito. Ah, que legal. E ele também é bom para quem tem problema de articulação, problema também porque é proveniente, né, de algas marinhas. De águas marinhas. É ótimo para o intestino, porque é riquíssimo em fibras. O agar-agar ele não tem calorias, né? Ele é fonte de fibras. Ao contrário da gelatina convencional que a gente utiliza, que é rico em açúcar, em conservantes, ele é um alimento natural e não tem. Então, a pessoa que em casa também quiser só fazer, ela precisa colocar um suco, algum sabor, né, no agar-agar. Isso, E porque aí, ele não tem sabor. Uhum. Ele não tem sabor. Aí ele vai ficar com o sabor do suco que você colocar. Entendi. Aí ele vai depender daquilo que você for usar, né? Isso. Aí tem que esperar ferver. A senhora já conhecia o agar-agar, doutora Cláudia? Sim. Já ele comeu? É importante. Já. Na realidade, ele às vezes dá textura, né? Isso. As receitas. Mousse pode usar. Sim. Ele tem aquele efeito da gelatina também, como ela falou, né? De alterar a textura do alimento. Às vezes ele é usado só para isso. E como ele não tem sabor, né? Rico em fibra e é um alimento saudável, ele deve ser usado. Olha, é a primeira vez que eu vi, viu, gente? Tá vendo? Aqui no Manhã Viva eu aprendo todos os dias. É uma aula todos os dias. Isso é porque até eu como gosto de gelatina, mas eu tenho consumido mais a diet, né? Sem açúcar. A gelatina convencional que a gente come, ela é feita através do colágeno de animais, né? Então, tem pessoas que não comem e ela passa por tratamentos químicos. Então, a gelatina de agar-agar, ela é vegetal e mais natural. Então, você acaba não consumindo os aditivos químicos que são colocados na gelatina. Entendi. Os conservantes, né? Isso mesmo. Para dar coloração, né? E aqui ela já está aí mais espessa, como que? Essa daqui eu já tinha deixado ferver, pra gente ver como que ela fica depois de ter fervido. Porque essa daqui agora a gente espera levantar a fervura, depois a gente desliga, espera esfriar um pouco e aí monta. Ah, entendi. Aí ela vai ficar meia durinha, né? Isso. O agar-agar, ele ainda tem a diferença de não precisar ir na geladeira para endurecer. No ambiente mesmo ele já consegue. Tanto que aquela gelatina ali que está pronta, está no ambiente e normal. E olha, gente, como ela fica bonita, né? Porque coloca fruta, que nem colocou o morango, fica tão bonito, fica assim um espelhado. Pode colocar outros tipos de fruta, uma salada de fruta. Pode colocar uma salada de fruta. No mês de férias, né, com as crianças, pode chamar para brincar, se divertir, coloca a fruta preferida da criança. Às vezes a criança não gosta de comer fruta, mas gosta de comer como uma sobremesa. Uma forma também de estar consumindo. Né? E está consumindo as frutas, as riquezas nutricionais dos alimentos. Isso. Então depois aí vai ferver e ele vai... Está começando. Bom, gente, a gente já está aqui nesse passo a passo aqui da sobremesa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já vamos voltar para ver como que vai ficar esta gelatina. Espero você até daqui a pouquinho.
pode estar por trás da tireoide que nós desconhecemos, hein, gente? Está sendo bem esclarecedor este programa. Já quero mandar um abraço para Neuza Almeida, lá de Contagem, que está assistindo Manhã Viva. Ela está parabenizando o programa pelo esclarecimento. E ela tem problema de hipotiroidismo. E ela fala que, olha, eu comia muita soja e eu não sabia que não devia comer. Olha só, hein, Jeane, tá vendo? É muito comum, o consumo de soja é muito grande no Brasil, até porque a maioria das famílias utiliza o óleo de soja em casa. Então, quem tem hipotiroidismo, até o óleo de soja precisa controlar. Precisa controlar. Se for possível, até mudar, né? Mudar, tipo de óleo. outro tipo de óleo, canola, girassol, é melhor. Olha, gente, importante isso também eu não sabia, viu? Também tô aprendendo aqui igual você, viu, Neuza? Um beijo para você, viu? Apareça aqui de vez em quando, Manhã Viva. Vai ser uma alegria tê-la aqui. E olha, gente, algo que eu estava conversando aqui no intervalo com a Jeane, que é interessante. Que hoje, né, tem muito suco verde, todo mundo quer tomar. Mas atenção, hein? Você que tem problema na tireoide, não pode consumir nem a couve, nem o repolho cru. Né? Então, assim, você que já estava tomando suco verde com a couve, não pode, né, Jeane? Não. As pessoas que têm o problema com a tireoide já estabelecido, não deve colocar a couve no suco detox. Aí pode colocar o espinafre, o agrião, ou outra hortaliça, mas até não a alface couve. Alface também, né? Alface, mas não a couve, não. E olha só, gente, muita atenção, viu? Porque a gente acha que estamos, né, beneficiando o nosso corpo, é o suco detox. Desintoxicando e, na verdade, fazendo o contrário. Nós estamos fazendo o mal para o organismo, Isso né? mesmo. Então, você que em casa tem problema na tireoide e tomava esse suco, então, muita atenção, viu? Então, vamos voltar aqui para a nossa receita, né, Jeane? A gente já viu o processo já ferveu, aí ela já começa a engrossar, né? E aqui, a que eu já tinha deixado feito antes também. Porque essa já está mais encaminhada, né? Isso. Aí agora é só montar. Então vamos montá-la? Vamos. Aqui é como eu fiz aquela. A gente coloca um pouco de gelatina e um pouco de fruta. É legal porque aí ela vai esfriando e dá para até fazer camadas. Porque essa parte fica um pouco mais durinha, aí você vem com a outra parte por cima, aí já fica... E para fazer outra camada precisa esperar um pouquinho? Isso. Aqui é porque ela tá bem quente, eu dei uma esquentada nela, mas aí pode ir enfeitando as beiradinhas. Pode brincar, né? Chama as crianças. Vamos colocar as frutas que ela gosta, às vezes até mais de uma fruta, né? E aí vai colocando mais por interessante, cima. É só tirar do fogo, ela já começa. Isso. Aqui mesmo a gente já vê, ó, na beiradinha ela já tá colando já, né? Colando. Não precisa nem na geladeira. De ir na geladeira. E até algo prático, rápido, né? Porque às vezes a gente recebe uma visita, né, inesperada em casa, né? Não tem nenhuma sobremesa. E essa daí é rapidinha. Não, e é ótimo como um lanche também. As pessoas têm utilizado para fazer dieta, porque é um alimento rico em fibra, então dá saciedade. Aí eu posso comer junto com a castanha, e aí eu estou fazendo bem para minha tireoide, consumindo um alimento rico em iodo e em selênio. É verdade. Ô, Jeane, também se eu pegar a fruta e bater que nem um morango, eu bater também ela... Aí naquele momento que eu bati com a maçã, a pessoa também pode bater com outra fruta. E pode também colocar já o agar-agar junto para bater? Para virar todo então, tipo mousse? Como eu disse, ele só absorve a água se ele for aquecido. Então, é interessante misturar mesmo na panela. Então, precisa ou esquentar ele com uma água, alguma coisa um pouco, para poder misturar. Precisa, senão ele não gelatiniza. Muito bem. Agora vamos pôr mais um pouquinho aí. Vamos ver aqui. Então, gente, imagina a gelatina aí já... com gostinho de maçã, por causa do suco de maçã, e os pedaços de morango. Também pode colocar até os pedacinhos de maçã aí, se quisesse, né? Pode. Hoje eu usei o de maçã porque é um suco que tem um sabor que é mais, como se diz, não interfere tanto, né? Mas pode usar o próprio do morango
né? A maçã, então, quem tem problema de tireoide pode comer à vontade, comer com a casca. Com a casca, né? Mas é aquilo que controla o sal, para também não consumir em excesso iodo, porque senão também é tóxico para a tireoide. Né? O organismo, ele tem um sistema de controle. Então, se uma coisa está em excesso, ele vai diminuir a produção. Isso também vai prejudicar. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele é. Aí aqui, tá vendo que aí ela fica... Ela já está começando a ficar durinha, bem interessante. E hoje o agar-agar é bem acessível, né, nas lojas, e você Fácil pode de estar encontrar. comprando, né? Quem ligou agora a sua televisão em casa, que não pegou o passo a passo, viu, gente? É muito fácil, nós vamos recordar aqui, o agar-agar, ele é de águas marinhas, né? Isso, é extraído de algas marinhas. De águas marinhas, e ele precisa ser aquecido com algum suco, pode ser com leite? Com leite também pode. O iogurte, que não é muito interessante misturar, esquentado, né? Então não é... Pode ser com leite, pode ser com qualquer suco da sua preferência. Depois você vai bater, né, no liquidificador, né, faz o suco, aí você coloca aqui, esquenta e já está pronto ali. Pode colocar vários tipos de fruta, pode também colocar uma castanha, pode colocar nozes também, né? Pode brincar. Pode usar em sobremesas, né? Vou fazer uma sobremesa mais diet, né? Que vai fazer melhor para o meu organismo. Olha, gente, o agar-agar é esse pozinho aqui que ninguém dá nada para ele, olha aqui. E a gente utiliza muito pouco. Na receita eu usei 4 gramas, que é o equivalente a 2 colherzinhas de chá rasa. Então é bem pouquinho, muito menos do que a gelatina comum. Pois é, às vezes a gente vai falar, nossa, mas é um pouquinho mais caro. Mas olha, vale a pena, porque 2 colherzinhas, né, de chá, que a Jane usou, fez 500 ml de gelatina. Isso. E olha, gente, rende muito, né? Então vale a pena pela nossa saúde, né, para o bem-estar, ainda mais você, né, que tem esse problema da tireoide, tomar esse cuidado, né? Que nós temos falado muitas vezes aqui no Manhã Viva, que o programa é bem informativo também, que muitas vezes a gente vai pelo aquilo que é mais fácil, mais prático, mas por amor a você, por amor ao seu organismo, por vezes é bom parar um pouquinho, né? Pensar, equilibrar, fazer um planejamento alimentar, buscar ajuda de uma nutricionista, investir um pouquinho mais, porque com certeza você vai ser beneficiado, você vai ganhar na sua saúde, né? Isso mesmo. Isso mesmo, ó, gente, ó, e ele quase nem mexe muito. É muito fininho. Tá vendo? Ele é bem fininho. Jane, muito obrigada. Obrigada por sua participação aqui no Manhã Viva, todo esse esclarecimento, por essa receita que depois eu vou experimentar. Voltando aqui na sala de entrevista com a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, já quero perguntar aqui para a senhora, por que em algumas pessoas a tireoide não funciona direito? É um problema genético, de propensão, ou ela pode vir a desenvolver esse problema ao longo da sua vida devido a um estresse, alguma coisa que aconteceu na vida dela que marcou? Ela pode ser acometida por várias patologias completamente diferentes e essas patologias têm sintomas diferentes. Vamos falar do hipotireoidismo, que é a mais comum. O hipotireoidismo, o Hashimoto, é uma doença autoimune e que tem, lógico, que todas as pessoas que têm história familiar positiva de doença autoimune ou de doença da tireoide, essa pessoa tem uma chance maior de desenvolver. Não quer dizer que ela vá desenvolver, mas uma chance maior de desenvolver. Então ela tem que ficar mais atenta em relação a isso. Agora, pode também a pessoa que não tem nada disso que a gente está falando e de repente ela desenvolve. O processo autoimune, a gente sabe que é um processo que muitas vezes tem uma fonte psicossomática, ou seja, um estresse muito grande, quer dizer que aquela pessoa já tem aquela tendência e esse estresse só ajuda a desencadear, ou seja, a aparecer aquele sintoma que até então não tinha aparecido, né? Então eu acho que qualidade de vida é muito importante, alimentação adequada, são fatores que a gente tem que zelar para que a nossa tireoide se mantenha saudável, né? É uma coisa interessante, né? Nós falamos dos exames, a senhora falou, quanto em quanto tempo precisa ser feito os exames da tireoide? Bom, uma vez diagnosticado,
Os exames da tireoide, eles são solicitados diante de alguma queixa do paciente durante a consulta. Né? Então, a solicitação desse ou daquele exame, ele vem da história que o paciente traz, da necessidade relacionada a essa história. Mas uma vez diagnosticado problema de tireoide, esse paciente vai receber um medicamento, seja o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Esse medicamento é apenas para completar aquilo que a tireoide não está fazendo. Né? E muitas vezes a tireoide, ela por si só, ela trabalha um pouco mais ou trabalha um pouco menos. Então, a dose do medicamento, ela é revista no início de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses é importante checar, verificar se a tireoide continua com aquele padrão de produção de hormônio. Se ela estiver funcionando mais ou menos, a dose também tem que ser ou diminuída ou aumentada. No momento que o paciente já está com uma dose estabilizada, a tireoide já entrou numa produção mais estável de hormônio, aí sim esse retorno pode ser espaçado para 6 meses. Ô doutor, e a pessoa, né, vai fazer o exame de sangue, a pessoa já está tomando o medicamento. Quando ela vai fazer, que geralmente a gente tem que ir em jejum, né? Ela deve tomar o remédio antes de fazer o exame ou não? Não deve tomar. Não? Ela deve tomar até o dia anterior. No dia do exame, ela deve ir em jejum, fazer a coleta e logo depois ela ingere o hormônio da tireoide, que geralmente é ou o hormônio que vai estimular a tireoide ou diminuir, dependendo do quadro que essa paciente tem. Né? No caso do hipotireoidismo, a recomendação é que ela levante, tome o medicamento e 30 minutos depois ingira algum alimento. É muito importante lembrar, eu digo para os meus pacientes, olha, você levantou, esqueceu, tomou café, não tomou ainda medicamento, não deixe de tomar. Tome o medicamento. Mas quando se esqueceu, ele tomar, pode tomar mesmo, pode tomou tomar já o café. A qualquer momento, a não ser que seja, você esqueceu, lembrou à tardezinha, 6 horas, à noite, aí você não vai tomar mais, você vai deixar para tomar no dia anterior, no dia seguinte, né? Mas se você esqueceu e lembrou a tempo, independente da alimentação, você deve ingerir o comprimido. Mas quando você ingere em jejum, esse comprimido, ele é mais bem absorvido. Então, vamos supor, você está com uma dose de 100 microgramas. Essa 100 microgramas, a gente sabe que ela vai absorver de forma mais adequada, de forma mais plena e o efeito vai ser melhor. Nossa, gente, olha, interessante. E se uma pessoa, por um acaso, vai viajar e ela não levou o medicamento da tireoide, né, e ela ficou alguns dias, né, no lugar que ela vai, não teve acesso a alguma farmácia ainda, até ela achar, ela fica mais de um dia sem tomar o remédio. Isso pode acarretar alguma consequência? Consequência grave não, depende muito do que a pessoa tem e qual que é o estágio dessa doença naquele momento. Se ela estiver bem controlada, sim, o exame vai dar uma pequena diferença, mas nada significativo. Agora, se é uma paciente que está naquele momento ainda em fase de descontrole da produção, ou seja, os exames ainda estão muito alterados, faz muita diferença. Então, é importante ir até um local mais próximo, comprar e usar o medicamento o mais rápido possível para que os exames não tenham muita alteração. Eu sempre oriento os pacientes que a gente pergunta, né? E aí, está usando medicamento todos os dias? Ah, tô. Quantos dias mais ou menos da semana você esquece? Ah, não sei não. Então, o que eu falo? Olha, comprou a caixinha geralmente vem com 30 comprimidos. Anota ali o dia que você começou. No final, você anota o último. Se você demorou 35 dias para consumir aquela caixinha, quer dizer que você esqueceu 5 dias em 30 dias. Sabe o que eu faço, doutora Cláudia? Eu já deixo o meu remédio debaixo do travesseiro. Quem for levantar meu travesseiro lá em casa, vem um terço, uma cruz e o remédio. E é o da tireoide. O da tireoide. Porque a primeira coisa, eu abro o meu olho, eu já tomo o meu remédio para eu não esquecer. Então, você está de parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo, estou de parabéns. Tá de Ganhei parabéns. estrelinha. Porque se eu esqueço, levanto, vou tomar banho, fazer outra coisa, já era, né? Porque aí nesse tempo do banho, dá até tomar banho, se arrumar. Sim. Até eu tomar café, já deu o tempo. De meia hora, 40 minutos para poder tomar o remédio. Gente, nós vamos para um brevíssimo intervalo e já vamos voltar falando mais sobre a tireoide, os problemas da tireoide. Até já, espero você. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre o que pode estar por trás da tireoide. Nós estávamos conversando, né, doutora Cláudia? Algo que a senhora falou que é interessante quanto aos sintomas da tireoide. Pode explicar para nós, né? Os sintomas da tireoide, eles são importantes, são significativos. Até o diagnóstico
No momento que o paciente faz o diagnóstico e recebe o tratamento adequado e a tireoide entra numa fase estável de produção de hormônio, aqueles sintomas eles tendem a desaparecer. Né? Às vezes o paciente fala, olha, eu ainda continuo com as alterações de apetite, de sono, alteração de queda de cabelo, alterações intestinais, de peso, mas os exames estão sempre dentro da normalidade. É importante que se procure outras causas para essas alterações, porque uma vez exames normalizados de forma estável, ou seja, mês a mês dentro da normalidade, essas alterações que ele teve antes do diagnóstico, elas devem serem amenizadas e às vezes até desaparecerem, né? Então, mas isso vai depender muito do quê? Da assiduidade, da frequência com que o paciente usa o medicamento, que ele retorna ao médico para verificar se aquela dose está adequada ou não. É muito comum oscilar dose de medicamento nos primeiros anos de diagnóstico. E quando o TSH altera, o T4 altera e o T3 também, a gente sabe que aquelas tendências, elas retornam, aqueles sintomas, eles retornam. Não tão significativos, mas eles retornam, né? Então, e por que tem pessoas, casos de pessoas que tem, altera demais, oscila muito a tireoide, está numa dose, depois tem que baixar, depois tem que subir, e outras já são mais espaçadas, são mais tranquilas? Isso depende muito da frequência com que o paciente usa o medicamento, se a dose para o paciente está adequada, mas às vezes o paciente faz tudo adequadamente, vai ao médico, faz os exames regularmente, usa o medicamento sem esquecer, mas toda vez que vai ao médico a tireoide está alterada e aí tem que alterar a dose de medicamento. Isso, qual que é o estímulo para a tireoide trabalhar mais ou trabalhar menos? São os anticorpos. E a gente tem anticorpos específicos que diminuem a produção de hormônio e os outros que são diferentes, específicos, que aumentam. Então, de acordo com o nível desse anticorpo, a tireoide vai trabalhar mais ou menos. E aí não é culpa do paciente, né? Ele está fazendo tudo certinho, mas infelizmente a tireoide dele ainda está naquela fase de uma época produzir mais anticorpo, uma época produzir menos anticorpo. Nossa. Isso acontece. E a pessoa sofre, né, doutora? Fica frustrada, né? Acha que está fazendo alguma coisa errada. Mas, na realidade, e essa alteração, né, muda muito, né? A pessoa sofre, altera o humor e não sei o quê, engorda ou emagrece demais. Porque ele fica num momento muito instável, né? Um período está de uma forma, outro período está de outra forma. E isso, como a tireoide é uma glândula e o hormônio tem uma ação sistêmica, tanto em parte física, né, parte mental e emocional, dependendo do que... Porque tem pacientes que a tireoide ataca mais a parte física, outra parte emocional, outra parte mental. Depende muito também de qual que é a função que esse paciente desenvolve durante o dia. Às vezes ele precisa de muita memória, de um raciocínio muito rápido, né? E aí ele sofre mais ou menos essas alterações. Temos outra participação, a Ana Maria, aqui de Belo Horizonte, está perguntando, doutora, ela tirou a tireoide, né? A pessoa já tirou a tireoide, quais são as consequências de ficar sem essa glândula? Bom, às vezes você tem que retirar a tireoide por inteiro, né? Tireoidectomia total. Às vezes você retira apenas uma parte dessa tireoide, metade ou uma vez e meia essa tireoide, ou às vezes você retira só o nódulo. Então depende muito do procedimento que é feito e depende, depois que retirou, aquele restante que ainda o paciente tem de glândula, ele é suficiente para produzir o hormônio ou não? Né? Se ele é suficiente, muitas vezes o paciente não precisa nem de medicamento, isso acontece e é comum. Mas se aquele pedaço fez falta na produção do hormônio, a gente tem que completar com o hormônio tireoidiano. E aí entra num quadro então de hipotireoidismo, necessidade de medicamento, é tudo aquilo que a gente falou. É importante tomar, é importante fazer os exames periódicos, porque essa oscilação, ela às vezes acontece de produção de hormônio. Porque também tem casos, né, doutora, que a tireoide ela seca. Né, como quem já tem hipotireoidismo de Hashimoto, quem tem o Hashimoto, ele resseca e tem a mesma coisa se tivesse sem ela, não é? É a mesma coisa se tivesse sem? Sem totalmente não, porque ela não consegue secar totalmente, né? Tá. Mas o que acontece? Qual que é a evolução do hipotireoidismo? É realmente as células irem danificando.
E quando uma célula danifica, aquela célula então não produz mais hormônio e a produção de hormônio cai. No hipertireoidismo isso também é comum. O hipertireoidismo é o quê? As células elas trabalham exageradamente e ela entra em exaustão, é como se ela secasse. Ela entra em exaustão, entra em falha e às vezes uma boa parte da tireoide para de funcionar e o paciente então fica com a tireoide normalizada do ponto de vista hormonal e muitas vezes deficiente. Então ele passa do hipertireoidismo para o hipotireoidismo. Essa é o caminho natural do hipertireoidismo. Mas como o hipertireoidismo é uma alteração muito grave, que altera muito a pressão arterial, parte cardiovascular, então qual que é o tratamento? Muitas vezes é acelerar essa diminuição de produção, que pode ser feita com medicamento ou às vezes com uma sessão de iodo radioativo, para queimar um pouquinho da glândula. Muito bem. Obrigada, doutora Cláudia. É sempre uma alegria tê-la aqui no Manhã Viva. Eu que agradeço, é um Falamos prazer. muitas coisas sobre a tireoide, né? Espero que você em casa tenha aprendido, né? Tenha anotado tudo direitinho aí para você, né? Se cuidar, se prevenir. Mas vou chegando aqui pro artesanato, né, Leila? Bem-vinda mais uma vez aqui no Manhã Viva. Obrigada. Eu tô falando e nunca chega aqui no artesanato. Que você vai fazer pra gente uma ponteira, né, de biscuit. O que você vai precisar? Então, essa mangueirinha aqui, ó, de nivelamento, a gente compra em depósito de construção. O metro é baratinho, R$1,25 eu comprei. Então dá pra fazer bastante coisa, né? Aproveitar bastante, né? Fazer muita ponteira. Dá pra fazer muita ponteira. Massa de biscuit, né? Eu acondiciono, deixo elas, né, no saquinho plástico, né? Porque o ar interfere e ela resseca. Certo. Então, a massa de biscuit, da cor da preferência, daquilo que for fazer. Os lápis, né? E o material básico, que é as ferramentinhas, que chamam estecas, que a gente usa para modelar. As ferramentas para moldar, né? Isso. É como se fosse uma massinha de pão, né? Só que a base dela é amido e cola. Então tem gente que fabrica em casa e tem gente que compra pronto, que é o meu caso. E é mais fácil, né? Mais prático. É mais prático, né? Hoje em dia a gente não tem tanto trabalho, mas aqui em Belo Horizonte a gente acha fácil esse material, então não precisa da gente fazer. Mas tem outras regiões que eu sei que não tem e as pessoas que produzem a própria massa. Entendi. Né? Então vamos lá. No caso aqui eu escolhi essa ovelhinha, né? Com cerca de 8 gramas dá para fazer uma cabecinha. Sempre que pegar a massa, né, eu sempre deixo fechadinha para o ar não interferir. Massageia bem para poder tirar as bolhas de ar, né? Por que você escolheu a ovelhinha? Eu gosto dela, eu sempre gosto de fazer mais ela, mas eu deixei. Tem um sapinho, né? Tem um sapinho, tem pintinho, tem um tanto. Tem sorvete. Tem sorvete. Ah, meu Deus. Tem cupcake aqui, ó. Até cupcake, olha que bonitinho, gente. Cupcake com a cerejinha na ponta. Tem a menininha aqui com o cabelinho preso aqui, ó. A princesinha. Isso. E tem até a coroa, ó. Já tá até de brinco verde, ó. Que bonitinho. Aqui, cachorrinho. Esse aqui é diferente, ó. Porque esse aqui... Esse aqui, ele tá grudadinho. Né? É um cachorrinho. Muito bonitinho, gente. Tem outra ovelhinha aqui. Tem. Bom, aí no caso tirou o ar, né? Caso que faz uma bolinha. Aqui tem cerca de 8 gramas ou tipo 3 centímetros. Se a pessoa pegar uma régua e ela quiser um tamanho mais ou menos, ela vai olhar aqui, vai dar mais ou menos 2 centímetros, 3 centímetros. Você já sabe de cor, assim, né? Só de olhar você sabe a largura. Já consigo saber bastante coisa já. O peso. Isso. Aqui no caso, ó, fez a bolinha, com auxílio do dedo, você dá uma amassadinha assim, ó. Pra fazer o rostinho. Pra fazer o rostinho. Aqui eu já deixei cortado, eu cortei cerca de 2 centímetros da mangueirinha. A cola, que você passa aqui na pontinha. Essa cola é uma cola... Tem várias colas que podem ser usadas. No caso, eu uso muito essa de lantejoula, mas tem a cola própria para biscuit e tem uma cola que é tipo Tec Bond, é aquela instantânea, né? Que pode ser usada também. Aqui eu pressiono. Ele vai deformar aqui um pouquinho, mas a gente vai modelando aqui.
Tem sempre que fazer esse amassadinho por causa do rosto, né? É, só para dar o formatozinho aqui do rosto, onde eu quero tirar a bochecha, né? Aqui, ó. Aqui com essa ferramentazinha eu faço um corte. Com essa aqui, ó. Quem não tiver essa aqui também serve, essa pontinha arredondada. Mas eu faço aqui, ó, puxando para baixo para puxar uma boquinha. Ah, que legal. É a boquinha da ovelha. Isso. Aí eu faço uma orelhinha. São 2 pedacinhos de massa pequena, essa não tem medida, mas eu sempre tento fazer do mesmo tamanho. Trabalho bem delicado, né? É. Mas quem gosta faz rapidinho. E você tem bastante encomenda? Tem. As pessoas têm procurado? Tem procurado, eu não tenho nem dado conta de atender, porque eu tenho outro trabalho, aí eu faço nas horas extras, né? Entendi. Então, meu tempo ficou um pouquinho curto para fazer. Lembrando, né, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, né? @Coisas de Leiloca é o Instagram da Leila, né? Que a Leila tá fazendo, tem fotos, né, Tem Leila, fotos lá, para as pessoas já verem e falar assim, ó, Leila, eu quero que você faça esse trabalho aqui para mim, né? Já pode até encomendar através do Instagram, né? Pode sim. Então, Muito as duas bolinhas, eu fiz as bolinhas, aqui no canto da palma da mão, eu faço uma coxinha para fazer a orelhinha. Então, o biscuit tem sempre base, né? Coxinha, bolinha, sempre a gente vai usar essas bases pra gente fazer. Entendi. Colei aqui, ó, a minha massa tá fresquinha, eu não preciso passar cola, mas se ela não tivesse, eu passaria. Aqui, ó, eu pressiono um pouquinho. Para fazer? Pra ela grudar aqui, ó, e fazer uma cavidadezinha aqui, ó, pra simular. Que legal. Aqui, deu uma secadinha. Esses são instrumentos próprios para trabalhar com o biscuit, né? Isso. Aqui eu já tenho uma seca, porque para eu colocar esse cabelinho, se essa base não estiver firme, ela vai amassar, que é o que está acontecendo aqui agora. Ó. Então a gente sempre espera dar uma sequinha, né, secar um pouquinho. Aí aqui no caso, eu já até fiz as bolinhas dessa aqui, deixei no saquinho para ela não ressecar. Entendi. Faz as bolinhas pequenininhas. É, não tem tamanho certo, né? Porque também vai variado. Vai colando uma na outra? Não, aqui eu vou passar a cola nessa cabecinha aqui, ó. Ela só grudou ali porque ela tá molhadinha. Entendi. Aqui você passa a cola onde você quer pôr o cabelinho. O cabelinho. E vai apertando. Tem que apertar, né? É, pra ela dar uma achatadinha, não ficar só a bolinha. Aqui, olha que bonitinho. Para fazer a bolinha da ovelha, né? De algodão, a lãzinha da ovelha. É, esse cabelinho tem como fazer de várias formas, né? No caso aqui eu escolhi a bolinha. Mas se a pessoa até quiser comprar, né? Aquele cabelinho, pode usar, né? Essa base de biscuit e usar. Ai, que legal. Aí vai colocando. Vai apertando. Ó, isso que é prática, hein? É, aqui, ó. Quem tá começando agora, sim, vai ficar meio, né? Demora mais um pouquinho, mas é normal. Mas pode perguntar lá também que eu tiro dúvidas. Isso aqui dúvidas, não né? tem erro, não. Aqui, ó. Aí vai tampando os buraquinhos da forma que achar mais interessante, vai moldando, ó. Bonitinho, olha, ovelhinho com cabelinho. Aqui, ó, eu uso maquiagem também com auxílio de um cotonete. Ó, até maquiagem, gente, a ovelha passa. Pra poder dar um tonzinho aqui, ó. Que gracinha. Só pra dar um tonzinho na bochecha. É, passar um rougezinho, né? É. O nariz, eu vou usar aqui a massa marrom. O nariz pode ser também ou uma bolinha ou um triângulozinho. No caso aqui, ó, esse aqui eu usei um triângulozinho. Mas quem não conseguir fazer, faz só uma bolinha. Aqui, ó. O pessoal tá falando, né? Ruge é bem antigo, né? É mesmo, né, gente? Esse aí eu fui lá longe, lá atrás. Ó, coloquei a cola na onde eu fiz aquela cavidade. Hoje nós vamos falar que é blush. É um blush. Uma corzinha. Aí ficou o narizinho. Que bonitinho. O olhinho pode fazer usando tinta ou a massa. No caso aqui eu vou usar a massa mesmo. Aqui eu faço 2 bolinhas um pouquinho menor. Pra fazer o olhinho. Pra fazer o olhinho. Tem até, gente, olha aqui. Tem uma ovelhinha, ó.
Isso daqui é para colocar no caderno, né? Isso, esse pode ser colocado no caderno. Marca-página. É tipo marca-página, né? Para marcar mesmo. a página de um livro que você... Eu gosto muito de ler, né? Então, assim, às vezes à noite, gosto de ler um livro antes de dormir. Isso aqui é interessante, né? Porque você coloca, ele vai marcar bem onde você parou para você não perder. E ela é de ovelhinha também, olha que gracinha. Agora, nas voltas às aulas, muita mãe deve estar pedindo, né? Ah, pede. Para fazer o marcador de página, a Isso. ponteira igualzinha. A ponteira, as crianças até podem fazer elas mesmas, né? Para incentivá-las a estudar, né? É mesmo. Aqui, ó, eu fiz as 2 bolinhas, colei no olho e fiz mais 2 menorzinhas para colar aqui, ó. É bem pouquinho que uso, então a massa vai render bastante. Aqui, nesse daqui, você já fez com a tinta, né? Esse aí eu que fiz com diferente. tinta, é. Olha que legal. E esse aqui também ficou diferente, que esse aqui ainda usei a tinta branca no Aqui, ó, fundo. a tinta branca no fundo e a tinta marrom. Esse aqui eu só fiz com a massa. E esse aqui foi com a massa, olha como fica diferente. Tá vendo, gente? Em casa. E fica Pode bonitinho. usar o que tem, né? Das Às vezes duas não tem formas tinta, fica bonito, né? Aquilo que você tem em casa com mais facilidade. Isso. E aqui é só organizar aqui direitinho, que a gente fica nervosa. E aí às vezes sai tortinho. Mas aqui a gente vai organizando. Aí eu tenho outras, né? Outros modelinhos. Tem um palhacinho. Olha, gente. Olha o palhacinho. Esse aqui é pro China, ó. É patati patatá. Ele gosta do patati patatá. Para os meninos também tem. Olha que bonito. A tartaruga. Olha a tartaruga ninja. Quem que não lembra da tartaruga ninja? Eu lembro, na minha infância tinha um desenho da tartaruga ninja, viu, gente? Faz tempo. Olha que legal. Aqui eu fiz um anjinho aqui. Olha, tem um anjinho também, que bonitinho, um anjinho, ó, de cabelinho de lado. Que gracinha, amarelinho, combinando com a cor do lápis, né? Em casa a mãe pode até criar, né, ajudar os filhos a combinar a cor do lápis. E aí pode trocar também, né? O lápis acabou, pode trocar. Tá vendo? Né? Não se perde, viu, gente? Olha que bonitinho. Tartaruga ninja, o sapinho. Isso também é ótima também opção para dar de lembrancinha em aniversário, né? O pessoal faz bastante também no tema da festa. Olha que legal, porque depois que dá no lápis, depois a pessoa leva para casa, nunca vai esquecer do aniversário da pessoa, né? Não vai. Isso que é legal. É algo que vai durar. Então, gente, olha só, também tem a princesinha ali, como ela já colocou também aqui que eu mostrei, né? A Leila também faz esses pregadores aqui. Da outra vez você ensinou pregador, não foi? Não, foi um pote. Eu fiz um pote e nele tinha umas mensagens. Ah, é verdade. Isso. E olha, gente, esses pregadorzinhos assim, é ótimo pra gente colocar no saquinho quando a gente abre, né? Farinha, açúcar, né? Fica tão bonitinho, fica todo coloridinho, né? Isso. Dentro do armário. Não vai sujar, não vai derramar o mantimento no armário. É bem legal. Também como esses ímãs aqui, ó, que ela fez aqui, ó, vou pegar um bolo de chocolate. Ai, meu Deus do céu. Tem ali, ó, na geladeira do Manhã Viva, da outra vez que a Leila veio aqui, ela colocou aqui, deu pra gente, a gente colocou na geladeira. Você pode estar usando. Tem muitas formas de fazer com biscuit que fica lindo, né? Isso. E aqui essa cobertura do chocolate aqui é de tinta? É uma tinta em relevo, tipo essa aqui, que você passa sobre a massa depois dela seca, né? E ela fica com esse aspecto molhadinho. Então pode simular chocolate, pode simular uma calda de morango, né? Aqui. Olha, gente, que legal. E parece mesmo, né? Dá vontade de comer. É só usar a criatividade. E tem os acessórios também, ó, que pode ser usado, lacinho. Né? Que a pessoa pode fazer. A coroinha da princesa, e colocar, o lacinho. gravatinha. Leila, muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui no Manhã Viva. Agradeço. Pelo seu trabalho, seu talento. Volte sempre. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a doutora Cláudia. Obrigada a Jeane também por partilhar com a gente o que está por trás dessa tireoide. Você aprendeu? Espero que sim. Esse é o objetivo do nosso programa. É um programa de interatividade e também de informação. Um beijo no seu coração. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.